sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componentes de Matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos ver agora qual será o conteúdo desta nossa aula. Objeto de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração, retas paralelas cortadas por transversais, teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais. Detalhamento, teorema de proporcionalidade e resolução de problemas. Então vamos iniciar aí a nossa aula de hoje. Muito bem, então a nossa aula será aí o teorema da proporcionalidade, né? Ou o teorema de Tales. E a gente vai resolver então alguns exemplos para fixar bem essa ideia do teorema de Tales, certo? Então vamos começar aí mostrando o nosso primeiro exemplo a ser resolvido. Nós temos o seguinte, sabendo que MN é paralelo a RQ, determine as medidas X e Y que estão indicadas aqui nessa figura, né? Então, nós temos aí um problema, né? E nesse problema nós temos esse triângulo. E temos uma observação importante aqui, né? MN é paralelo, né? Essas retas aqui desse jeito significam retas paralelas, né? A RQ. Então, temos essa informação de que esse segmento aqui de reta, ele é paralelo a esse segmento de reta RQ. E aí nós podemos observar que essas retas, esses segmentos aí que estão paralelos, eles estão sendo cortados aqui por essa reta PQ e por esta outra reta aqui PR. Ora, se a gente tem essa situação de retas paralelas cortadas por retas transversais, nós sabemos que os segmentos, né, os pedaços aqui das retas que são formados quando elas são cortadas, eles são proporcionais, né? Então, esses segmentos aqui, eles são proporcionais. Se eles são proporcionais, eu posso estabelecer aí a razão, igualar a outra razão, mantendo a proporcionalidade e descobrir a medida que eu quero descobrir. Então, vamos lá, né? Deixa eu apagar aqui na figura. Então, a gente tem aqui essa figura e as medidas indicadas. Então, veja que esse segmento aqui tem a medida de 15. E esse outro segmento aqui tem a medida de 18. As outras medidas indicadas aqui no triângulo são essas medidas aqui de 18 e essa medida aqui de X. Então, vejam que dentre as 4 medidas eu só não conheço uma, as outras 3 eu conheço. Então, eu aplicando aí, colocando aí o teorema de Tales, nós conseguimos descobrir a medida desse X. De que forma? Vamos montar a proporcionalidade nesses segmentos e vai ficar da seguinte forma. Eu posso dizer aqui, então, que o segmento que mede 15, né, ele está para o segmento que mede 18, assim como o segmento 18, o outro segmento 18 está para X. Essa é uma das proporcionalidades que a gente pode montar, certo? Muito bem. Depois que a gente monta essa proporcionalidade, então a gente tem aqui uma razão sendo igualada a outra razão. Para eu descobrir esta medida X, eu posso então multiplicar aqui meios por extremos, né? Que consiste em multiplicar 15 por X e depois 18 por 18, certo? Então é dessa forma que a gente vai resolver e encontrar a medida de X. Então, 15 vezes x vai dar 15x. Basta juntar aí o 15 e o x. Repetimos o sinal da igualdade, porque esse sinal de igualdade aqui é uma afirmação. Eu estou dizendo aí que existe proporcionalidade entre esses segmentos. Continuando, vou multiplicar 18 vezes 18. Então, 18 vezes 18 dá 324. Agora, só finalizar a conta, né? Porque eu já tenho aí a medida de 15x.
sendo que eu não quero 15x, né? Eu quero saber o valor de 1x somente. Então, eu isolo aqui o x e o 15 que estava multiplicando o x, né? Estava aqui sendo multiplicado por x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 324 dividido por 15. Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar o valor de x no valor de 21,6. Então, significa que aqui no lugar do x, né, temos essa medida, 21,6. E eu só pude encontrar essa medida de x porque eu verifiquei que as retas MN são paralelas e elas estão sendo cortadas aí por retas transversais. Então, os segmentos entre elas, né, eles são proporcionais. Ou seja, quando eu faço a divisão de um segmento por outro, né, correspondente aí, essas divisões elas são iguais. Então, por isso eu pude encontrar o valor de x. E agora falta encontrar, então, o valor de y, né? Para encontrar o valor de y, a gente vai observar na figura também, né? Qual é o lado que está correspondente aí ao lado que mede y, para poder montar a proporcionalidade. Então, a gente pode observar que o y está aqui sendo esse lado QR, né, ou RQ. Então, o lado que eu vou olhar que é o correspondente é esse lado aqui que mede 12, né, desse triângulo aqui menor. Então, eu vou trabalhar com 12 e com y, né? Esse 12 e o y. A outra medida que eu vou trabalhar é essa medida toda aqui, ó. Por que eu vou trabalhar com toda essa medida? Porque o lado correspondente aí a esse lado, né? Eu preciso somar aqui 15 mais 18, que vai dar 33, para eu poder fazer a correspondência aí com o lado todo que mede y, né? Que são as medidas que eu conheço, e vamos fazer a proporcionalidade de 15 e 12, né? Podemos fazer essa proporcionalidade. 15 está para 12, assim como 33 está para y. Então, montando essa proporção, nós vamos ter o seguinte, olha só. 15 está para 12, assim como 33 está para y, né? Então, vejam que eu peguei esse lado aqui, 15, e eu trabalhei com essa proporcionalidade aqui. Aí eu preciso verificar qual é o lado correspondente a 15. O lado correspondente a 15 é todo o lado aí de 15 mais 18. E eu preciso trabalhar com todo o lado aqui de baixo também, que mede y. Então, para manter a proporção. Agora que eu já escrevi a proporção, basta eu calcular, né? Preciso multiplicar aqui meios por extremos e descobrir aí o valor do y, né? Então, a gente vai ter 15 vezes y, é só juntar, né? Vamos ter 15y. E 12 vezes 33, também fazendo aí essa multiplicação, vamos encontrar 396. Ora, 15y é igual a 396, então o valor do y vai ser 396 dividido pelo 15, né? Que estava multiplicando o y. E fazendo essa divisão, nós encontramos um y igual a 26,4. Então, essa medida aqui do y é de 26,4. Então, resolvemos aí esse nosso primeiro problema, né, com o teorema de Tales. Então, é importante a gente saber verificar essa proporcionalidade para montar aí essas razões, igualando aí, justamente identificando essa proporcionalidade. Vamos continuar, então, aqui temos mais exemplos, né, que vamos resolver na nossa aula, e esse exemplo diz o seguinte: na figura temos DE paralelo a BC. Então, aqui a gente tem DE paralelo a BC. Então, já temos retas, né, paralelas, no caso aí, segmentos de retas que são paralelos. Nessas condições, determine as medidas
de x e y. Né? E aí ele disse que x é esse pedaço aqui de A até B, e o y é esse pedaço todo aqui de A até D. Então, vejam, eu tenho aí na imagem, né, retas que são paralelas e elas estão sendo cortadas, né, por retas que são transversais. Então, quando isso acontece, para a gente descobrir a medida de um desses segmentos, a gente pode aplicar o teorema de Thales, né, que diz exatamente que um feixe de retas paralelas, cortadas aí por retas transversais, forma segmentos proporcionais. Então, esses segmentos aqui, eles são proporcionais, né? É isso que diz aí o teorema de Thales. Então, vamos aí montar a proporcionalidade, né? Vamos olhar aqui esses valores e montar a proporcionalidade correta. Então, a gente já identificou quais são as retas paralelas e quais são as retas transversais, né? E eu preciso encontrar x e y. Então, primeiramente, né, vamos encontrar a medida de x. Para eu descobrir aqui essa medida de x, que é essa parte aqui de A até B, né, eu vou montar aqui a proporcionalidade dessa forma, né? Eu vou observar esse lado que mede x, né? Eu vou montar logo, né? X está para todo... Eu posso colocar a proporcionalidade para todo o lado aqui de A até D, que mede 10 mais x. Né? Essas informações são todas aí do problema. E aí eu vou igualar, né? Justamente porque existe essa proporção, então eu posso igualar a este lado aqui que mede 27, que é referente a essa parte menor aqui, né? Esse triângulo menor, digamos assim. Então, 27 sobre esse pedaço aqui que mede 36, que é referente ao triângulo maior aí do lado de fora, né? Então, 36. Essa é uma proporção que eu posso montar, né? Então, este lado aqui, ele vai estar para o lado todo, assim como este lado aqui vai estar para esse lado aqui. Então, essa é uma das proporções que a gente pode montar. Quando a gente montou a proporção, só vamos resolver aqui multiplicando meios por extremos, né? Então, temos aqui, ó, 36 vezes x e 10 mais x vezes 27. Então, se a gente começar pelo 36, 36 vezes x vai ser 36x. Repito o sinal de igualdade e agora eu vou multiplicar 10 mais x por 27. Então, eu vou até escrever aqui para não confundir, né? Eu vou multiplicar 10 mais x por 27. E aí eu coloquei aqui escrita essa multiplicação para você verificar que precisa fazer a multiplicação dessa forma, 27 vezes 10 mais 27 vezes x, né? Não é apenas multiplicar aqui o 27 por x e deixar o 10 de fora da multiplicação, não. Preciso multiplicar todo 10 mais x por 27. Então, vamos resolver, né? 36x vai ser igual a 27 vezes 10, dá 270, né? Mais 27 vezes x, 27x. Pronto. Agora sim eu posso resolver, né, essa equação aí do primeiro grau. Coloco desse lado do igual todos os números que tem aí o x e mantenho desse outro lado do igual somente os números. Lembrando que quando a gente troca aí os termos de membros, a gente precisa mudar o sinal deles. Então, o que eu faço aqui? Eu repito 36x e agora eu vou trazer esse 27x, que é positivo, para o lado daqui da igualdade. Então, se ele era positivo lá, ele vai vir para cá negativo. Pronto, menos 27x. Agora não tem mais ninguém, repito o sinal de igual, e o 270, que não tem x, né, ele fica aí depois da igualdade. Então, tudo isso para eu poder resolver essa conta aqui de 36x menos 27x, que vai dar 9. Né? Então, 9x. 9x é igual a 270. Calculando aí a divisão de 270 por 9, né? Por quê? Porque eu não quero saber o valor de 9x, eu quero saber o valor só de x.
Então, esse 9 aqui, ele vai passar dividindo 270. Então, 270 dividido por 9, e aí x vai ser igual a 30, né? 27 dividido por 9 é 3, o zero acrescenta aí no resultado x igual a 30. Então, a gente já tem esse resultado aqui de x é igual a 30. Basta agora a gente chegar no valor de y, mas vamos olhar novamente a figura, né? Porque a gente já não vai precisar fazer tanto cálculo. Veja agora, então, que esse x a gente encontrou que mede 30. Ora, o valor de y é todo o lado AD. Se eu já tenho aqui a parte DB, que mede 10, e agora eu descobri que esse lado AB, ele mede 30, basta eu fazer a soma, né? Porque o y, ele vai ser essa parte AB mais a parte BD. Então, o y vai ser essa parte AB que media x, que é 30, que a gente acabou de descobrir, e a parte BD que mede 10, então y é igual a 40. Então, vejam que nessa situação a gente precisava primeiro achar esse y, né? Que a gente achou através do teorema de Tales. E depois disso a gente achou aí o valor de y. Primeiro achamos o valor de x e depois encontramos o valor de y, certo? Vamos então continuar e agora a gente vai ver aí o teorema de Tales aplicado aí numa situação do dia a dia. Olha só, nós temos o seguinte, a casa de Felipe fica na mesma rua do prédio onde Rafael mora. Então, aqui no prédio, né, que é o Rafael, e a casa aqui é a casa do Felipe. Então, olha só a ilustração para a gente entender aqui o problema. Observe a representação a seguir. Está aqui a representação e a gente tem o prédio, a gente tem a casa, a gente pode ver aqui essa árvore, e a gente está vendo também que a distância aqui da casa do Felipe até a árvore é de 5,7 metros, né? E a gente está vendo também que tem uma distância aqui da árvore até esse ponto B, que é o início do prédio que o Rafael mora, que a gente não sabe quanto mede. Então se eu não sei quanto mede, eu já vou dizer que mede x, né? Só para colocar valores aqui. Vamos então continuar o problema. Sabendo que o prédio tem 12 metros de altura e a árvore entre a casa e o prédio tem 3 metros de altura, determine a distância entre a casa do Felipe, que é no ponto A, então ele quer essa distância aqui, ó, e o prédio do Rafael, o ponto B. Então ele quer toda essa distância aqui de A até B. E no momento eu só sei que essa parte aqui até a árvore mede 5,7 metros. Como a gente já riscou ali na outra figura, essa parte aqui eu não sei quanto vale, né? Então chamei de x. Aí aqui é onde o Felipe mora, aqui é onde o Rafael mora. E agora, como é que a gente pode encontrar essa medida x? Né? A gente tem também uma outra informação, que é que a altura aqui do prédio é de 12 metros e a altura da árvore é de 3 metros. Então, vou colocar aqui 3 e 12. Aí a gente pode, né, identificar que aqui, né, entre o prédio e o chão, né, a gente vai ter um ângulo que é de 90 graus, né, porque temos aí uma construção de um prédio, né, e costuma aí ser construído reto em relação ao chão, perpendicular aí em relação ao chão, né, para não ficar um prédio torto, né. E também, normalmente, as árvores, elas têm também aí um ângulo de 90 graus, né, elas não... Na sua maioria, elas não vão ficar na inclinação, com inclinação, no caso, né? Elas estão retas aí perpendicular ao chão. Então, eu posso verificar que essas retas aqui, olha só, essa reta aqui formada pela árvore e essa reta aqui formada pela altura do prédio são paralelas, né? Por que que elas são paralelas? Porque elas estão aqui mantendo o mesmo ângulo, né, em relação aqui a este lado, que seria o chão. Então, são paralelas, elas nunca vão se encontrar. Elas sempre vão ter a mesma distância em qualquer ponto dessas duas retas que a gente pegar.
Então, ok, essas duas retas são paralelas. E aí eu estou vendo que esse pedaço aqui entre a casa do Felipe e o prédio do Rafael está cortando essas duas retas paralelas, né? Está cortando, e aí a gente pode também traçar essa outra reta aqui na direção entre a casa e o prédio de maneira transversal. E aí o que a gente vai ter? A gente tem, então, duas retas paralelas, que é essa reta aqui, ó, 1 e 2. E essas retas paralelas estão sendo cortadas por duas retas transversais, que são essas duas aqui. Então, aí nós temos o teorema de Thales, né? Retas paralelas cortadas por transversais formam aí segmentos que são proporcionais. Quais são esses segmentos, né? Quais são os segmentos se a gente olhar para a figura? A gente tem esse segmento, que é o pedacinho que foi cortado por essa reta aqui, né, na paralela. Temos também esse segmento aqui, que seria a própria altura da árvore, que mede 3. Então, essa já é uma proporção que a gente pode montar. E a outra proporção que a gente pode montar seria aí o segmento, considerando aí a altura do prédio, que mede 12, e como a gente está pegando todo esse segmento, a gente vai pegar todo esse segmento aqui, que é a distância de A até B. E todo esse segmento vai valer 5,7 mais x. É o valor exatamente que a gente quer encontrar, 5,7 mais x. Então, eu posso fazer logo e montar essa proporcionalidade, né? Eu já descobri quais são as medidas, então só vamos montar a proporcionalidade. Eu vou começar montando aqui o 5 mais 7, 5,7 mais x, ele vai estar para 5,7, que é o lado menorzinho, né? Vou montar a proporcionalidade dessa forma, assim como 12 está para 3. Então, temos aqui essa proporcionalidade e vamos, então, resolver, né? Calculando aí meios por extremos, vamos multiplicar aqui 5,7 mais x vezes 3. Vou escrever aqui, né, para não ficar confuso. Então, esse 5,7 mais x, vou colocar entre parênteses, vai ser multiplicado aí por 3. Aí, repetimos a igualdade e do outro lado é o 5,7 vezes 12. Então, ok, né? Vamos multiplicar aí 3 vezes x, 3x, mais 5,7 vezes 3, vamos verificar aqui, vai dar 17,1. Repetimos o sinal de igual, fazemos então aqui essa multiplicação, 5,7 vezes 12, que dá 68,4. Então, agora, né, a gente vai poder calcular aí e encontrar o valor do x, né, que é esse valor aqui que eu desconheço. Continuando, então, a conta, nós temos aqui manter o 3x desse lado, e esse 17,1, ele não tem o x, né? Então, ele vai lá para o outro lado do igual e ele vai com o sinal de menos, né? O sinal negativo. Então, a gente repete aqui o 68,4 menos 17,1. Então, a gente faz essa conta aqui, 3x é igual a 68,4 menos 17,1, 51,3. Agora, precisamos isolar esse x, né? Porque eu não quero o valor de 3x, eu quero o valor somente de 1x. Então, o x vai ser igual a 51,3 dividido por 3, né? Aí, fazendo essa divisão, vai dar 17,1, que é a medida de x. Mas essa medida de x ainda não é a medida que a pergunta está querendo saber, né? Ele quer saber a distância entre a casa de Felipe e de Rafael. Então, eu já sei que essa medida de x aqui é 17,1, mas eu ainda preciso fazer a soma com esse 5,7 para poder ter a distância inteira aí de A até B. Então, a gente só faz somar 17,1, 5,7,
e chegamos aí em 22,8, né? E essa distância está em metros. Então, aqui está o resultado, né, da distância entre o ponto A e o ponto B, que é entre a casa e o prédio, certo? Então, resolvendo aqui esse exemplo que está aplicado, nós vamos para alguns exemplos aqui mais práticos para a gente olhar o Teorema de Tales e saber aplicar, às vezes, até de forma mental. Olha só o que a gente tem. A gente tem essas retas aqui, 1, 2 e 3, que elas são paralelas e estão sendo cortadas por essas retas aqui transversais. Então, significa que esses pedacinhos aqui da reta, que a gente chama de segmento, eles são proporcionais. Então, visualizando aí, qual seria o valor desse x para que se mantivesse a proporcionalidade? Ora, de 3 foi para 15, então a gente pode ver que aumentou 5 vezes, né? Logo, de x também foi para 10, para manter a proporcionalidade, também foi aumentado 5 vezes. Então, o valor desse x aqui, olha só, ele só pode ser 2, né? Porque de 2 para 10, aumentou 5 vezes, né? 2 vezes 5, 10. E de 3 para 15 também aumentou 5 vezes, 3 vezes 5, 15. Então, aqui a gente consegue visualizar essa proporção, né? Por isso que a gente põe o sinal de igualdade. Se a gente fosse resolver essa conta, montando a proporcionalidade, a gente ia fazer da seguinte forma, olha só, x sobre 10, que é esse x aqui e esse 10 aqui, igual a 3 sobre 15. Eu quero encontrar um valor de x para que essa igualdade aqui se mantenha, né? Já que a gente sabe pelo Teorema de Tales que existe essa igualdade, que a gente chama de proporcionalidade. Então, resolvendo aqui, meios por extremos, a gente vai ter 15x igual a 30. Ou seja, o x é igual a 30 dividido por 15, que é igual a 2. O mesmo 2 que a gente já tinha visualizado ali de forma sem calcular aí, sem determinar a proporção, sem escrever a proporção de forma mental, a gente já conseguiu encontrar. Vamos ver então outro exemplo, olha só. Retas paralelas, são essas retas aqui, e elas estão sendo cortadas por duas retas transversais. Então, esses segmentos aqui são proporcionais. Então, veja o que está acontecendo. Desse lado aqui, de 8 foi para 4. O que aconteceu? Dividiu por 2, né? De 8 para 4 caiu pela metade. Então, de 10 para x também vai cair pela metade. Ou seja, esse x vai valer 5, com certeza. Ah, eu não tenho certeza, então eu vou fazer a conta, né? Eu vou colocar aqui, ó, 10 sobre x, né? Esse x inicial aqui é igual a 8 sobre 4. Aí, calcular, né? 8 vezes x, 8x. 10 vezes 4, 40. Então, 8x é igual a 40, então x é igual a 40 dividido por 8, que é 5. Olha só como deu o mesmo 5, né? Por quê? Porque precisa manter essa proporção. Vamos ver mais um exemplo, olha só. Retas paralelas cortadas por duas retas aqui transversais. Então, esses segmentos aqui, eles são proporcionais. Ah, então vamos visualizar aí o que está acontecendo. De 3 foi para 6. O que aconteceu? Dobrou de valor. Então, de x para 4 também tem que dobrar de valor. Então, para dobrar de valor e chegar a 4, esse x aqui ele só pode ser 2, né? Porque o dobro de 2 é 4. Ah, vamos conferir, né? 3 sobre 6 igual a x sobre 4. Multiplicando aqui cruzado, nós temos 6 vezes x, que é 6x, 3 vezes 4, que é 12. Então, x é igual a 12 dividido por 6, que é igual a 2. Olha só, fazendo a conta, chegamos então no mesmo resultado. E para finalizar, olha só o que a gente tem agora. Nós temos um segmento que mede x e o segmento inteiro aqui mede 6. Então, eu vou colocar sobre 6. Igual
E aí eu preciso pegar esse 4, que está relacionado com o x, e quando eu for pegar o número de baixo, eu não posso pegar só o 8, né? Porque senão esse lado aqui, esse pedaço, só está relacionado a esse pedaço, né? E esse 6 aqui, ele é de todo ele. Então, eu preciso pegar todo também do outro lado, que seria 4 mais 8 igual a 12. Agora sim, está montada correta a minha proporção. Então, 12 vezes x, 12x, 6 vezes 4, 24. Né? Multiplicando aqui meios por extremos. Então, x é igual a 24 dividido por 12, que é igual a 2. Então, dessa forma, a gente resolve também essa continha, né? Importante verificar qual é o lado correto aí para montar essa proporcionalidade. Lembrando que a gente tem a proporcionalidade de várias maneiras. Basta a gente verificar qual é o lado correspondente correto, montar a proporcionalidade, multiplicar aí meios por extremos e achar o valor que a gente quer encontrar. Certo? Essa foi então a nossa aula, espero que você tenha compreendido melhor aí o Teorema de Tales e eu encontro vocês numa próxima oportunidade.